E aí pessoal, beleza? Tudo certinho? Vamos começar mais um vídeo. No vídeo dessa semana, a gente vai ver um pouquinho sobre... A gente vai fazer algumas integrações, tá? Trabalhando com JSON, como é que eu manipulo, transformo, como é que eu crio uns parsers. Essas ferramentas que o pessoal chama de ETL. Você extrai, transforma e carrega os dados. Belezinha? Então a gente vai usar um banco de dados já existente do SQL Server. É um banco de dados que a Microsoft aí disponibiliza como exemplo, que é aquela base conhecida do Adventure Works. Então, geralmente, eles deixam essa base aí para ajudar o pessoal para treinar, que mexe com banco e até para desenvolvimento. A ideia é usar ela e a gente vai manipular esses arquivos aí no nosso projeto. E a gente vai trabalhar com o JSON para serializar e deserializar os dados. Belezinha? Então vamos começar. Para isso você vai precisar do SQL Server, tá? Ou pode ser o Express mesmo aí, que é o gratuito. Você baixa a versão, se você já tiver. Você pode trabalhar com a versão que você tiver, seja 14, 17, 19, não tem problema. A gente só precisa saber qual que é a sua versão, tá? Do SQL Server para poder importar o banco de dados que a gente vai pesquisar ele lá no site da Microsoft. Então, antes de seguir, a gente procurar essa base, você vai conectar no seu SQL Server, tá? Então você entra lá, conecta seja via Windows Authentication ou se você tiver a conta do SQL, administrador, você criou alguma. Eu vou fazer o exemplo com Windows Authentication, você vai conectar no banco e aí pega qualquer banco de dados aí de exemplo, só para a gente confirmar a versão, porque você tem que tomar cuidado com o seguinte. Eu tenho uma versão aqui que ele está mostrando para mim, por exemplo, que é essa SQL Server 14, mas essa é a versão do meu Studio, o SQL Server Management Studio, que é essa ferramenta gráfica que auxilia a gente a trabalhar com um banco de dados. Mas ela não necessariamente, pode ser que ela seja diferente, tá? A versão do SQL. Até o 2005, 2008 era bem amarradinho isso, mas você consegue trabalhar com versões diferentes, tá? Então, para saber qual que é a versão certinha, você vai vir aqui e vai dar esse comando select @version, roda ela com F5 e ele vai mostrar qual que é a sua versão do SQL Server, tá? Da sua engine do banco de dados. A minha aqui é o 17. Você consegue saber também, olhando aqui o SQL Server Configuration Manager, ele também te ajuda a ver isso, tá? Então, ó, esse aqui é o Configuration Manager. Se você vier em ajuda sobre o SQL Server, ele vai mostrar aqui a versão certinha, tá? Então, 2017, beleza. Se a sua for 14, 2008, dá para usar também, tá? Então, o que a gente vai fazer? Nós vamos lá na ferramenta de busca, seja Google, Bing, ou qualquer outra ferramenta que você utilize. Então, você vai pesquisar por essa base aqui, ó, Adventure Works, DB, e aí você coloca a versão que você vai trabalhar, tá? Para pesquisar, ele tem esse link, talvez seja o primeiro que vai abrir para você, ou o segundo, que é esse do Docs aqui da Microsoft, tá? Dentro dele você vai achar aqui as versões, ó. Então, se você for lá, o pré-requisito é você ter o SQL, beleza. E aí ele tem esses arquivos, ó. O LTP é a base. Aí você tem pro Data Warehouse, mas pra gente já, essa aqui do LTP já atende a gente, tá? E aí tá vendo que eu tenho para cada versão? 2008, 12, 14 e assim segue. Então você clica lá na versão que você quiser baixar. Quando você clicar, ele já vai começar a fazer o download, tá? Ó. Então ele baixa aqui para você. E essa parte da pesquisa, né, do banco aqui é essa, tá? Então, uma vez que você tenha baixado o banco, deixa eu só ver aqui, onde eu deixei aqui, ó, selecionado, não. Então, eu baixei aqui esse arquivo .ba, que é a extensão que o pessoal costuma utilizar, né, para backup do banco. Então, você vai copiar ela e aí você vai pesquisar essa pastinha aqui de backups do SQL, tá? Geralmente ele vai estar nesse caminho aqui, ó, no Program Files, Microsoft SQL Server, e aqui talvez mude a versão, tá, do SQL. Talvez se você não for 14, você vai achar uma pastinha parecida com isso, tá? Na versão Express. Aí dentro você vai ter o MS SQL e por fim a pastinha Backup. Porque aí quando a gente for pegar esse banco e restaurar
no servidor SQL, ele vai buscar dentro esse diretório, tá? Então você copia seu arquivo de backup para cá. E agora sim, feito isso, a gente vai vir aqui no SQL Server e a gente vai fazer uma operação de restore. É uma restauração, que nada mais é do que você pegar um backup de um banco e carregar no seu servidor SQL, tá? Então eu vou clicar com o botão direito em Databases, e aí você tem aqui, ó, Restore Database. Cliquei nele, ele tem algumas opções, tá, ó, para você fazer, tem via banco, e a gente vai usar essa opção aqui de Devices. Vou clicar nesses 3 pontinhos, e aí aqui ele separa essa parte para selecionar qual que é a mídia, né, qual que é o backup. Você vai clicar nesse botão de adicionar. E ele carrega para você aquele diretório que eu comentei, tá? Olha lá, o C, Program Files, blá blá blá, até passa backup. E aí, como eu já copiei o arquivo para cá, ó, ele vai encontrar. E aí eu clico em OK. E aí ele vai selecionar aqui o caminho, né? Ó. Só você clicar em OK. E ele vai procurar um banco. Aí ele já achou para mim um banco de dados aqui, ó. E aí eu vou clicar aqui em OK. E ele vai fazer a operação de restore. Dependendo do tamanho do banco, demora um pouquinho mais ou menos, tá? E ele exibiu aqui pra gente, ó, Adventure Works. Muito bem. Então esse banco é bem legal porque ele tem bastante opções aqui de tabelas, dá pra gente usar. Você pode até criar algumas aplicações se baseando aqui para ter alguma ideia, fazer testes. É bem legal, tá? Então, para esse caso, a gente vai fazer uma brincadeira aí de exportar, importar os dados, usando essa tabela de pessoas. Mas só um adendo aqui, ó. Tem algumas tabelas, você tá vendo? Que ela pertence a um grupo do negócio que a gente chama aqui na escala de esquema, né? Ó. Então você tem um esquema de recursos humanos e aí então todas as tabelas fazem parte desse contexto de negócio. Para pessoas, aí eu vou ter todas essas outras tabelas. Essa é uma forma que o pessoal usa também para mapear, você usava bastante para definir as tabelas. Então usava um banco apenas e aí você tinha todas as tabelas nesse banco. Hoje o pessoal fala bastante no conceito de microserviços. Você poderia atualizar isso para ter um banco de dados para cada um desses conjuntos de tabelas, tá? Mas é só um adendo, fecha aí os parênteses e vamos seguir. A gente vai usar essa tabela de pessoas aqui. Vamos dar uma olhada nela. Tá, ó. Eu só preciso selecionar essa base para fazer as consultas. Só ele não reconhece o banco, não. Então, a princípio, vamos fazer um select geral aqui. Então, a gente marca o esquema, ponto, e aí ele já vai mostrar as tabelas relacionadas a esse esquema, não. Vou dar um F5. Então, você vai ver que ele tem diversos campos aqui. Eu vou usar algum deles aqui para a gente poder criar nossa solução. Então, vou pegar aqui o primeiro nome da pessoa, first name. Vou pegar um middle name, que é o nome do e-mail. E geralmente é uma... Pode ter ou não essa informação. E o sobrenome, que é o last name. Então, além disso, vamos pegar esse ID, esse role guide aqui, guide que ele gera, para ser a nossa chave aqui, tá? Não, F5. E aí você vai ver que ele vai retornar pra gente. E ele tem um volume assim considerável, né? De registros. Então é legal pra gente treinar aqui, brincar, criar nossa aplicação. Beleza, muito bem. A gente poderia criar usar um SQL mesmo para poder ler a informação daqui. A gente pode exportar isso para poder trabalhar com ele. Então tem várias formas da gente fazer isso. Então vamos fazer o seguinte, vamos ver primeiro exportando. Vamos exportar isso e pegar essa informação, tá? Depois a gente vê via banco também, dá para fazer. Então eu vou carregar aqui o Excel, pode ser qualquer versão dele, tá? E eu cliquei aqui, ó, o botão direito nesse cantinho, entre a linha e a coluna, pedi para ele copiar aqui, ó, copiar com os headers, e aí eu vou colar essa informação, e estão aqui os dados, tá, ó, bonitinho. Se você quiser ver a informação completa, ó, deixa o mouse aqui nessa setinha entre as células, né, dá um duplo clique que ele vai aumentar. Aí se você quiser fazer para todos, ó, seleciona tudo e dá um duplo clique aqui, ele já acerta todas as colunas para você, tá? Então, ó, vou salvar isso daqui.
aqui no temporários. Então, ó, ctemp. A gente pode chamar como pessoas. Então, salvei aqui minha planilha. E eu vou salvar uma cópia disso no mesmo local, só que eu vou salvar com essa extensão aqui de CSV, tal. Que facilita para a gente poder importar essas informações. Clique em sim aqui, beleza. E aí tá pronta essa parte de pessoas. A gente só vai guardar essas informações aqui, ó. A gente vai ter um ID, primeiro nome, nome do meio e o último nome, tá? Posso fechar. Tá, aqui eu peço para substituir, podia ter clicado em não. E beleza, então tá pronto o local onde a gente vai pegar essas informações. Agora, a gente vai lá no Visual Studio. Vamos criar um novo projeto. Vai ser uma console mesmo, tá? Só para testar aqui, ó. Manipulando dados. O teste ZTL, então pode ser também. Avançar, criar, pede para ele gerar a solução. Eu já volto quando ele carregar aqui, tá? Boa, carregou aqui pra gente bonitinho, muito bem. Então, aplicação bem simplesinha, né? Ó, de console para testes. Então, vamos criar uma classe aqui primeiro para a gente mapear aquele negócio, o objeto que a gente está tratando aqui é a pessoa, né? Então, vamos criar uma classe pessoa. Vamos só tornar ela pública e a gente vai montar as propriedades daqueles campos lá, né? Ó. Então, a gente tem basicamente 4 campos. A gente vai ter o ID, o nome do meio e o sobrenome, né? Vou chamar aqui, ó. Primeiro, nome do meio e último nome, o sobrenome também poderia ser, tá? Belezinha. Tá definido. Poderia criar um construtor, mas a gente tem alguns recursos que a gente consegue definir o objeto sem um construtor mesmo, então só esse aqui já por enquanto já basta pra gente. E vamos criar uma classe agora para poder manipular aquele arquivo, tá? Criar uma classe chamada leitor de arquivo, poderia ser um gerenciador de arquivo também. Então, belezinha. Então, o que a gente precisa aqui? A gente precisa saber o caminho onde está esse arquivo. Eu não vou criar um arquivo de configuração aqui, só para simplificar. Mas nós temos os nossos vídeos aí mostrando como cria o arquivo de configuração, como é que você mapeia ele, para a gente fazer, tá? Então, ó, diretório arquivo, que eu vou fazer direto, tá? Então, tá no arquivo ctemp pessoas .csv. E a gente vai montar aqui um método para poder pegar essa informação, tá? Então vamos lá. Criar um método privado a princípio. Vou pegar aqui, ó. Extrair ou exportar dados. Vamos exportar os dados, tá? Exportar os dados. E a gente tem algumas classes que permitem a gente trabalhar. Vou deixar só para retornar um nulo, para ele não reclamar. A gente tem várias classes dentro de uma biblioteca que manipula arquivos, que é essa aqui, ó. System.io. Acho que eu já gravei alguns vídeos falando sobre ela, mas se você não viu, não tem problema, a gente vai ver agora, tá? Então nós temos aqui, ó, String Reader. Você consegue ler os arquivos. Se você for criar algum arquivo, você pode usar String Writer, tá? Tem outras classes também que funcionam bonitinho aí, tá? A gente pode chamar ela de Reader. E a distanciar ela, geralmente a gente passa o... Tem algumas opções, tá? No construtor, a gente passa o arquivo, tá? Ou o diretório. Beleza. Então aqui ele vai montar o reader para ele ler a informação do arquivo. E esse objeto tem alguns métodos aqui. Então eu tenho aqui, ó, várias opções para ele ler. Você pode ler linha a linha, você pode fazer de várias formas. E ele tem uma opção aqui que ele lê tudo, ó. Read to end. Então ele vai retornar todos os dados que tiverem nesse arquivo. Eu vou usar essa opção e vou guardar isso numa string. Então ele vai ler para mim todo o conteúdo, guarda numa string
E aí, por fim, eu vou fechar esse objeto, tá? Vou dar um close. E aí depois eu consigo apenas retornar esse arquivo, o conteúdo dele, né? Eu quis por ter os dados, não fiz nenhuma formatação ainda, tá? Então esse é um jeito basicão para poder exportar esses dados. Beleza. Feito isso, vamos criar um outro método aqui, que é o que vai formatar, né? Vou deixar ele sem retorno por enquanto. Vamos lá. Formatar, mapear, você pode definir o nome que você achar melhor, tá? Formatar arquivo. E isso vai funcionar assim, ó. Eu vou receber o conteúdo, que vai ser esse que a gente vai extrair aqui, e a partir dele a gente mapeia e cria, a gente vai representar aquele objeto dentro aqui dessa planilha, né, dentro do nosso código. Então ele vai, deixa eu só carregar para a gente relembrar, e a gente vai fazer isso através daquela classe que a gente criou aqui, que é a classe de pessoa, né? Ok? Boa. Então vamos lá. Vamos ver isso aqui. Então, para começar, a gente vai pegar esse conteúdo e ele entende isso como uma string. Então, o que eu tenho que fazer? Vou pegar essa string e eu vou separar ela para cada pessoa do meu arquivo CSV, da minha planilha. Então, uma das formas que eu posso fazer isso é, eu entendo que cada linha representa uma pessoa, certo? Com suas informações aqui de nome, a chave. Então, eu vou quebrar essa minha string geral por linha. Então, eu tenho aqui uma opção de pegar esse content e eu tenho essa função aqui, esse método faz parte da string, que é o split. Então, ele splita, ele separa para a gente a string. Tomar uma aguinha aqui. Então, ele separa para a gente usando algum padrão. E esse padrão a gente define utilizando um caractere. Então, eu tenho essa opção aqui, ó, do char, para fazer uma conversão de uma string para um caractere. Poderia até fazer isso aqui fora, ó, só para não confundir. Eu tenho que ter um caractere aqui. Eu vou criar aqui, ó, caractere, tá? Ó. Caractere de split. Então eu vou deixar aqui o A por enquanto, mas eu já vou trocar, tá? Só para você entender a ideia. Então eu uso esse caractere para fazer o split. E ele separa para mim esse arquivo em vários. No caso, vai separar cada linha. E aí ele vai transformar isso num array de strings, tá? Se você olhar esse é o tipo de retorno. E a gente vai ter as nossas linhas, tá? Ó, o split ele retorna um array de string, tá? Um array é aquele conjunto, né? Primitivo lá que você tem de strings. Não sei se primitivo é o melhor nome, tá? Mas é uma coleção de strings. E qual vai ser o caractere que eu vou usar para fazer o split? Para quebrar a linha, a gente usa aquele /n e tal. É a quebra de linha. Ok? Beleza. Então ele vai quebrar para minha linha. O que eu vou fazer com isso? Aí eu vou montar um looping aqui para poder pegar cada linha. Então eu posso chamar de item. Para cada item da minha linha, cada linha. E aí eu consigo ler e tratar elas. Só tem um detalhe. Como ele tem um cabeçalho, essa primeira linha aqui eu não vou entrar. Ele não é uma pessoa, né? Então a gente pode fazer uma validação só da linha antes. Que é assim, ó. Se essa item da minha linha, né? Ó, se ele tiver, por exemplo, pode usar o first name. Ó. Se ele contiver essa palavra first name, eu entendo que ele é o cabeçalho, então eu não vou formatar, não vou transformar isso em uma pessoa, tá? Então, ó, e aí eu vou inverter isso aqui. Então, ó, se não tiver o first name, não quando tiver isso, então é um cara válido que eu vou validar. Outra coisa que eu vou fazer também é que às vezes quando você está trabalhando com um arquivo, você está lendo as informações, pode ser que venha algumas linhas aqui em branco, tá? Ó. Ele pegue, dependendo de como foi gerado o arquivo, tudo. E aí na hora de você montar não tem informação aqui, ele pode dar um erro de index, out index, você está estourando lá o tamanho do seu array. Então, para prevenir isso, a gente vai contar também aqui um mínimo de colunas. Tem que ter pelo menos duas. No caso, a gente sabe ter 4, né? Mas se tiver pelo menos 2 colunas, então aí eu faço a minha formatação. Tá bom? A gente vai tratar isso. Mas então, primeira coisa, separamos por linhas. Top, beleza. Então aqui eu tenho a linha. Segunda coisa, eu estou validando se não é o cabeçalho.
Ok, não é um cabeçalho. O que que eu vou fazer agora? Eu vou separar agora essa linha em colunas para poder pegar esses dados. E como é que eu faço isso? Ó, se eu abrir aqui pessoas, um bloco de notas, deixa eu carregar um notepad aqui. Opa, deixa eu arrastar para cá. Quando a gente salva o arquivo como esse CSV, vou arrastar ele para cá, ó, você vai ver que ele separa, ó, cada informação por ponto e vírgula, tá bem? Então eu posso usar esse caractere do ponto e vírgula para poder separar cada coluna da minha linha. Então, da mesma forma que a gente fez o split aqui, ó, para quebrar por linha, agora eu vou pegar cada linha válida, que eu sei que não tem o cabeçalho, e eu vou fazer um novo split. E esse split agora eu vou quebrar ele como? Eu posso usar aqui o caractere de novo, tá? O caractere de split. E aqui ele vai retornar para mim um novo array aqui, tá? Que eu vou chamar de colunas. E como é que eu vou usar o caractere aqui, ó? A gente viu lá que é o ponto e vírgula, né? Então só vou atualizar aqui, ó, para o meu caractere de split, para ele utilizar esse caractere aqui, ó, ponto e vírgula. E aí tem que ser na aspas normal, tá? Ou aspas simples, igual o pessoal fala, para ele entender que é um tipo caractere, né, o share. Se você usar aqui dois pontos, ele vai falar que você não consegue, ó, opa, tá errado, não dá para transformar uma string em caractere, tá? Então por isso que eu uso aspa normal. Beleza. Faltou só um igual aqui. Então fatiei o arquivo por linhas. Agora eu pego cada linha e vou fatiar ele por colunas. Muito bem. O que a gente faz agora? Agora eu monto meu objeto, né? Então a classe era pessoa. Tá. E eu consigo montar agora esse arquivo. A gente tem então o ID. Vou colocar aqui só aspas, só para a gente ver os campos. Depois a gente mapeia certinho. Então, primeiro nome. Nome do meio. E depois eu tenho o último nome. Boa. Muito bem. Legal. Então vamos voltar lá. Então eu tenho, ó, primeira coluna aqui tem o ID e aí segue, né? A primeira coluna, ela começa aqui, a gente tem esse array, ele começa na posição 0. Então por isso eu vou colocar aqui, ó, colunas na posição 0. Vai ter o ID, tá? E aí eu vou seguindo agora os próximos campos. Nome, nome do meio e finalmente aqui o último nome, tá? Muito bem. Beleza, montei esse objeto, eu vou criar aqui agora, vou guardar isso numa lista, né? Pode ser uma enumerable list, eu posso usar uma list mesmo, uma lista de pessoas. Então vou dar esse nome para ela, instanciei a lista. E aqui eu vou, depois que eu montei o objeto, eu vou guardar nessa lista. Então, ó, pessoas, adiciona esse objeto pessoa. Boa, tá pronto então aqui, ó. Então ele vai guardando para mim essas informações. Vamos só validar essa questão que eu falei dos espaços. Se ele, por acaso, ler essa linha aqui, ó, na hora de formatar vai dar erro, porque ele não tem as 4 colunas, tá? Então, como é que a gente vai validar isso aqui, ó? Então, ele aqui veio, quebrou essa linha. E aqui ele fez o split, né? Ó. A gente vai validar o tamanho aqui de colunas, né? Informação. Se colunas é um tamanho maior que 2, eu sei que eu vou ter aqui a coluna para poder montar meu objeto. Beleza, então a base aqui para poder formatar esse arquivo está pronta. Deu um pouquinho de trabalho, porque não é um JSON direto, né? Eu tenho que ficar quebrando ele para formatar. Mas depois eu consigo usar o JSON para manipular. Isso, a gente só tem que tomar cuidado com uma coisa. Ó. Se você olhar aqui, o nome do meio, tem alguns casos que o nome do meio está nulo. Tá vendo? Ó? Se a gente fizer um filtro aqui, ó, dados filtro, eu tenho um nulo. Isso não faz parte do nome, né? Ele está nulo. Então a gente vai validar. Se tiver nulo, a gente considera que esse nome do meio vai estar em branco, tá? Vamos validar aqui, ó. O nome do meio.
Pode até criar uma string aqui, ó. Nome e-mail. Eu vou avaliar então essa coluna 2. Eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou usar aquela funçãozinha do string, ó. Se ela for nula ou vazia, ou se ela for também coluna 2, se ela for igual àquele, você queria aparecer o texto null, eu vou quebrar aqui só para ficar mais fácil para entender, tá? Então, se ele tiver vazio ou se ele for escrito null, então o que eu vou fazer? Eu vou deixar vazio aqui o nome, tá? Então, vou deixar vazio. Se não, aí eu dou os pontos, tá? Aí, se não, eu pego o valor da coluna mesmo. Coluna 2. E aí, aqui, ponto e vírgula, ele vai formatar pra gente, tá? Você pode deixar isso numa linha inteira. Eu quebrei aqui só para ficar mais fácil pra gente visualizar. Ou pode deixar quebrado também, tá? Vai ficar assim. Se você quiser deixar quebradinho para facilitar a visualização, não tem problema, tá? Funciona também. Então, tratei o nome do meio. Ah, e agora sim que eu só uso essa string para citar esse valor. E a gente já está filtrando. Então, eu estou tratando esses casos. Beleza? Boa! Por fim, agora a gente faz o seguinte, ó. Muda esse método para retornar essas listas de pessoas aqui, ó. Lista pra gente. E aqui eu vou fazer um result depois de tudo. Retorna. Opa, a minha lista é chamada pessoas. Boa. Aí, muito bem. Beleza, então vamos testar isso aqui, ó. Vamos exportar o dado e depois formatar o arquivo. Vou lá na classe Program. Vou chamar minha classe leitor de arquivo. Você pode chamar ela de leitor. E a gente instancia ela aqui, então. Boa, feito isso. Então vamos chamar nossos métodos aqui, ó. Meu objeto leitor, ponto, você vai ver que vai aparecer aqui, ó. Vai aparecer se definir como público, não? Os métodos estão privados. Ah, tá, lembrei porque eu coloquei como privado. Vamos fazer assim, a gente vai resolver com um método só, tá? Vou criar um método aqui, ó, que eu vou chamar de importar dados pessoas. Tá. E esse importar dados pessoas, ele vai pegar essa lista aqui. E eu vou fazer esse método chamar os demais, tá? Eu vou exportar dados. Esse exportar dados vai guardar pra gente aqui, ó, o conteúdo numa string. E depois eu chamo o segundo método, que é o formatar arquivo, passando esse conteúdo, né? E aí ele vai ter a nossa lista aqui, ó, esse é o resultado. Beleza. Esse é o resultado. E aí sim, por fim eu retorno esse resultado, né? Então deixo o método principal e aqui tenho separado por função. Um tem a função de exportar, ler o arquivo, né? E o outro de formatar. E aqui só retorna tudo, né? Então vamos aqui, ó. Nosso leitor. Importar dados pessoas. Boa. Então vem aqui, nossa pessoa. E aqui a gente consegue ler essas informações, ó. Opa! Não tá entendendo aqui, ó. Contraponto. Vai colocar o generics aqui pra gente, então. Vamos então dar um teste, fazer um teste nesse carinha aqui. Vou rodar a aplicação, acho que o antivírus vai reclamar aqui, eu já paro e a gente testa. Beleza, tá tudo certo. Então vamos debugando no F10. Ó, exportar os dados. Eu passei direto, mas você vai ver que ele lê as informações aqui. Teve só um caractere aqui que ele não entendeu. Sanchez. Dá pra acertar isso, tá? E agora aqui, vamos ver aqui o formatar. Você viu, ó, tem o conteúdo, ó, quebrei por linhas. Então ele teve lá 19.984 linhas. Se a gente pegar um arquivo e ver aqui, deixa eu só tirar o filtro. Aqui ele tem 19.973, então ele tá lendo uma linha a mais ali. Deve ser uma linha em branco.
A gente vai validar. Essa linha possui first name? Possui, então ele pula. Aí as demais linhas ele não vai ter. Vai quebrar aqui o split. Ponto e vírgula. Ó, e aí ele quebrou pra gente certinho, tá vendo? Esse nome ainda tem esse barra aí que a gente pode retirar, tá? É o... Onde é que tá? Esse return, caractere de return. No nome. A gente pode remover ele depois. Mas antes vamos salvando se ele vai conseguir montar pra gente os objetos, ó. Passou o primeiro, próximo. Ó, tá montando certinho, só tá ficando com esse caractere a mais. Beleza. Deixar um breakpoint aqui, você vai ver que ele vai pegar todas as pessoas, ó. 19.972, que é o que tem na planilha, menos o cabeçalho. Boa, certinho. Então vamos fazer os ajustes aqui. Então no nome da pessoa aqui, a gente vai remover aquele caractere, tá? Ó, a gente vai fazer um replace. Aquele caractere que tá a mais, tá ficando aquele barra R, não. Pode fazer um replace aqui, substituir esse barra R por nada, né? E eu posso aproveitar, caso tenha ficado um barra N ali, mas acho que não ficou não. E já é o suficiente. Acho que nem precisa do último, só o barra R mesmo, tá? E você viu que ele ficou com um caractere lá zoado, né? Ficou estranho o caractere. A gente consegue ajustar isso. Na hora de fazer a leitura do arquivo, eu tenho uma opção de encoding de caracteres, ó. E aí eu tenho aqui, ó, o TF8. Geralmente o TF8 resolve a maioria dos casos, né? Ó. Tem o ASCII2, o TF32. E aí tem alguns casos, dependendo do arquivo, você usa o TF7. Então você faz um teste aí para ver qual que atende você que resolve, tá? Ó. Ó, por exemplo, se eu deixar aqui o TF8, vamos testar se ele resolve pra gente, tá? Ó. Vou ler o arquivo, vou deixar até aqui, ó, breakpoint em pessoas, na hora de retornar. Vou iniciar aqui o código para ele executar. Olha, vai parar em pessoas. A primeira pessoa estava dando problema, né, ó, no caractere. Ó, então o barra R que a gente colocou já resolveu. Não está mais aparecendo aqui no nome. Só que ainda não resolveu o caractere, né? Que ele não reconheceu. Então a gente vai... Você consegue testar aqui o encoding para resolver. Então, por exemplo, se eu usar o TF... Ó, a gente tem... Vamos usar o TF32 para você ver. O TF32, às vezes ele resolve, às vezes ele também não resolve, tá? Eu vou passar pelos outros só para você ver o que acontece, né? Ó, com os caracteres, ó. O TF32, ó, ele não se adequou para esse caso, ele ficou como 0. Se a gente usar aqui, ó, o TF7, ó, usa aqui o TF7. Vou rodar novamente. Aí você vai ver que... Ó, entendeu? Tá vendo? Então você vai testando de acordo com o formato do arquivo. Qual que atende melhor para você, tá? Você tem também o ASCII2. Testar ele. Ó, então o ASCII2 ainda ficou esquisito. Então a gente vai trabalhar, nesse caso aqui, com o 7, tá? Vamos deixar o TF7. Ele tá deixando bonito. Eu vou tirar o breakpoint aqui. E aqui na minha classe Program, vamos deixar um breakpoint para pegar esse resultado. Executei. Belezinha, temos os dados, todas as informações aqui que a gente precisa das nossas pessoas. Boa, primeira parte tá no jeito. Conseguimos, então agora, importar essa informação. Então a gente vai fazer algumas manipulações com ele aqui usando JSON agora para testar, tá bom? Então é a parte 2 do vídeo, vamos lá. Muito bem, vamos criar então aqui uma outra classe. Vamos adicionar aqui uma classe de serialização. Ó. Serialização de objetos. Só para a gente validar algumas coisinhas aqui, tá? Então a gente tem essa lista de pessoas. Então vamos criar alguns métodos para a gente brincar aqui, ó. Então, por exemplo,
Vamos lá, serializar objetos. Ele retornou um só para não ficar gerando erro para a gente aqui. Então a gente vai pegar uma pessoa. E aí eu vou serializar ela e retornar. Tá? Então como é que a gente vai fazer isso? A gente vai usar uma classe do JSON, que eu acho que não, a gente não tem ela por padrão, né, na aplicação de console. Então a gente vai usar aqui, ó, independências, tá, ó, do projeto. Botão direito independências, a gente vai nesse gerenciador de pacotes do Nugget. Então se você não conhece, o Nugget aqui é uma ferramenta que serve para a gente adicionar dependências, tá? Então você tem diversos pacotes aí, não só da Microsoft, coisas padrão. Você tem coisa desenvolvida por terceiras que você consegue adicionar aqui e tal. Então você tem esse Newton, eu falava New, né? Mas Newton Soft JSON. Tem uma quantidade legal aqui de recursos que ajudam a gente a trabalhar com formato JSON. Você só tem que ver a versão aqui certinho, se ele serve, para não pegar, às vezes a última, dependendo da sua versão do .NET Core, pode ser que ela fique incompatível. Vou usar a mais estável aqui, a versão enquanto eu estou gravando esse vídeo, vou dar um install, vamos ver se ele não chia nada aqui, não é nenhum problema. Se a gente usa uma versão para trás, tá? Ele não apontou nenhum erro e ele adicionou para a gente, né? Independências. Tá aqui, ó, Newton Soft, com sucesso. Vou fazer um build. Você vai ver que ele vai compilar. Ai, meu Deus, vai compilar assim, tô brincando, tá? Vai dar tudo certo. Então a gente volta aqui, ó, na serialização de objetos. Eu tenho essa classe aqui, ó, JSON Convert. Ele não aparece por padrão, então você já sabe o procedimento para adicionar referência. Ctrl ponto, seleciona using e ele vai incluir essa referência para a gente. Tá? Dois métodos muito utilizados aqui, ó, deserialização e serialização de objeto. Então a serialização, você pega um objeto e você serializa ele. Então você transforma ele, por exemplo, aqui num arquivo JSON, num objeto JSON, tá? Para poder trabalhar. E a deserialização faz o inverso. Você pega aquele arquivo JSON, aquele objeto JSON e você transforma numa classe. Tá? Então a gente vai serializar ele. Ó, serializa um objeto específico por uma string. Só que essa string ela tem aquele formato do JSON lá. Tá? Então a gente vai pegar esse exemplo, receber o objeto que é passado, e a gente serializa e ele vai retornar isso pra gente numa string. Tá? Eu vou chamar de JSON. Boa. Feito isso, a gente retorna ele. Simples assim. Joia. E agora a gente vai criar também aqui o inverso disso, não? Eu vou receber um arquivo JSON. Eu falo arquivo, mas é o formato, não? Uma string JSON. E aí eu vou fazer o inverso. Vou transformar isso numa classe, tá? Então a string aqui vai ser o meu JSON. E aí como é que eu transformo ele num objeto pessoa? Eu uso a mesma classe. E aqui eu vou deserializar esse objeto. Tá? Então é bem simples para manipular. É bem mais fácil do que, por exemplo, você ter que ficar quebrando o arquivo, igual a gente fez aqui para ler o CSV, né? Você pega, quebra, formata, define colunas. Às vezes não tem jeito, né? Se esse é o arquivo que você tem para trabalhar, você faz essas manobras, né? Para poder obter informação. Mas o JSON é um formato mais leve e o pessoal usa bastante isso aqui para facilitar o dia a dia aí, tá? Você vai ver que ele vai retornar o objeto, ele está com uma interrogação, object, interrogação, né, que é de opcional. Na hora de deserializar, você pode informar qual que é o objeto que você quer transformar. No nosso caso vai ser pessoa. E aí ele vai retornar, ó, agora esse tipo. Tá vendo? A gente cria aqui, ó, pessoa. E agora eu retorno essa pessoa que ele transformou pra gente. Muito bem, beleza. Então vamos testar agora essa serialização. Então, vamos voltar na program. A gente já tem aqui, então, lendo a informação, importando, né? Eu só vou pegar aqui um objeto. Ó, chamar de pessoa teste. E aqui eu vou pegar dessa minha lista a primeira pessoa, tá? Então eu vou usar um index aqui.
obter a primeira pessoa. E agora a gente vai usar aquela classe serialização objetos. Serialização. Vou criar meu objeto aqui. Deixa eu só ver se eu deixei o método público. Beleza, estão como public. Agora a gente faz nossos testes aqui, ó. Vamos usar primeiro serializar o objeto. Vamos ver o que ele faz com a nossa pessoa de teste. Lembrando que ele vai retornar estado numa string, né? Ó. Nosso conteúdo. Depois, por fim, a gente vai transformar isso numa pessoa de volta, né? Ó. Pessoa convertida. Ó, da serialização. E a gente usa o nosso método de deserializar. E a gente vai passar uma string, que é essa content. A gente validar aqui. Então, vamos marcar. A gente já viu que esse bloquinho está funcionando. Vou marcar um breakpoint aqui. Então, e a gente faz um debug a partir dessa parte. Um F5. Então ele vai rodar. E ó, tá aqui nossa listinha de pessoas, com esse monte de objetos. E aqui, ó, dando um F10, a minha pessoa teste. Tem nosso primeiro objeto e vamos testar a serialização dela. Ó. Quero entrar no detalhe, então aqui do método, então não vou debugar com F10, vou usar o F11. Então ele vai entrar, ó, vai fazer o serialize. E se você vir aqui, ó, clicar na lupinha em cima da variável, ó, você vai ver que ele vai transformar isso aqui pra gente. Ó. Acho que eu consigo arrastar isso aqui. Ó. Ele transformou num JSON. Ó. A gente pode até validar, ó. Vou copiar esse conteúdo. E aí eu tenho alguns sites que ajudam a gente a validar esse JSON Formatter. Então aí você tem vários sites que você pode usar para fazer seus testes. Para você saber se um JSON está válido ou não. Deixa eu só diminuir o tamanho. Ó. Então desse lado à esquerda, ó, você cola o valor. E aqui ele valida se tá ok, ó. E ele já formata, ó. Pra você, tá vendo? Então ele entendeu como um formato válido. Legal, né? Então ele deu certo aqui na hora de transformar esse objeto. Ele vai retornar agora. Isso aqui é uma forma bem mais fácil que eu tenho para trabalhar com arquivos. Se eu guardo essa informação já serializada, aí eu, em vez de eu ter que fazer todo esse rolê aqui, essa volta de ficar validando os campos, eu uso apenas aquele método de serialização e deserialização e eu consigo já obter o nosso objeto, tá? Então agora a gente vai fazer o inverso, ó. Beleza. Eu tô com essa informação aqui no formato JSON. Quero transformar num objeto. Como é que eu faço? Vamos deserializar, ó. F11, entrei aqui no meu método. Você vai chamar esse deserialize tipando a classe. E ó, olho no lance, ele transforma pra gente o objeto, ó, em uma linha. Facinho, não? Então você não precisa pegar, por exemplo, se não tivesse esse recurso, tem que ler essa informação, aí você separa lá por vírgula, remove 2 pontos e faz todo o tratamento usando arquivo de texto. Aqui já fica bem mais simples, né? Preparado pra gente trabalhar. Belezinha? Ah, beleza, mas eu tenho uma lista inteira aqui, ó. Você fez com um objeto, mas eu tenho aqui mais de 19 mil itens. E aí, como é que eu faço? Da mesma forma, tá? A gente vai montar aqui, ó. Vou copiar esse método que a gente serializou. Só que agora, ao invés de eu receber um objeto, eu vou receber minha lista de objetos. Opa, digitei errado. Perdão, me desculpe. Ó, coloquei minha lista. Vamos só deixar o nome certinho. Se é uma coleção, são pessoas. E aqui eu vou serializar aqui para pessoas, tá? Serializei e ele retorna. Só muda isso aqui, ó. Tipo de entrada. A forma de fazer é a mesma, tá? E para desempacotar isso, deserializar. Vamos fazer aqui, ó. Vou deserializar minha string da mesma forma. Aí o que vai mudar aqui é que o tipo não vai ser pessoa. Ele vai ser a lista de pessoas. Aí aqui ele vai chiar, ele tá falando, opa, mas o tipo aqui tá, você colocou uma pessoa e tá retornando uma lista? Ó, não posso converter uma lista em uma pessoa.
Sim, é verdade. Fiz errado, me desculpa. A gente coloca aqui, ó, a lista e vamos ao nome certinho. Ó. Pessoas. Posso até quebrar isso aqui em duas linhas para facilitar a visualização. E a gente vai mudar aqui o tipo de retorno, né? A gente retorna agora essa lista de pessoas. E aí, nesse caso, ele só vai reclamar porque eu não posso ter um método com o mesmo nome e a mesma assinatura, que são os parâmetros, né? Nesse caso não tem jeito, né? É uma coleção, né? Então, ou você muda o nome do método, ou você inclui aqui algum parâmetro, tá? Então, a gente pode fazer o seguinte, ó. Vamos fazer um método. Eu posso fazer... Vamos fazer aqui embaixo. Eu vou incluir um parâmetro booleano. Eu vou dizer aqui se é uma coleção, ó. Is collection. E eu vou definir que o valor padrão dele, ó, é falso. Ele não é uma coleção. E aí como é que ele vai fazer aqui, ó? Se bem que ele vai atrapalhar o nosso tipo de retorno, né? Daria pra fazer, mas tem que dar uma volta. Não. Volta. Cancela, cancela. Vamos deixar os dois métodos mesmo, para não ficar muito complicado aqui. Vamos só colocar aqui deserializar coleção, tá? Vamos simplificar. Então ele tá retornando aqui a lista de pessoas. Beleza, tá pronto, né? Vamos testar também esse esquema aqui agora usando uma lista, né? Então já vimos aqui como a pessoa funcionando. Vamos pegar o nosso objeto de serialização. Vamos serializar objetos, passando agora a coleção inteira. Pessoas. E a gente vai guardar isso agora uma string, né? A gente pode até utilizar aquele content ali também, não tem problema. E aproveitar uma string. Deixa eu só ver se eu tô com aquele site aberto, ó, que a gente pode validar por aqui. Se bem que a gente tem um volume grande, não sei se ele aguenta, né? Mas a gente pega isso aqui em alguns casos. E aí, por fim, eu deserializo, tá? Deserializar coleção. E eu passo o conteúdo. E aqui eu pego o retorno. Minha coleção convertida. Boa. A gente já validou até aqui. Eu vou fazer a partir daqui o breakpoint, então. Não, na verdade é aqui. Que a gente já viu que está funcionando, né? Serializar um item. Agora vamos ver a coleção inteira. F5. Rodou. Então ele tem aqui, ó. Minhas 19 mil tralala de pessoas. Vamos lá no serializar. Ele serializou. E... olha lá. Você vê que ele retornou aqui, ó. Não só mais um item, mas um monte. Eu acho que ele não suporta esse volume aqui. Vamos ver. Não suporta não. Tá, tudo bem. Mas ele é válido, tá? Gente para mais de metro, ó. Transformando no JSON. E se eu quiser agora fazer o caminho reverso, não. Pega essa informação, esse texto. Eu vou transformar aqui na coleção. Ó. Você vai ver que ele vai retornar todos os objetos certinho. Eita, tem uns nomes bonitos aqui, hein? Thierry é até conhecido, né? Temos Gigi Matthew. E segue o jogo. Muito bem. Vamos fazer só uma melhoria aqui, ó. Por esse caso do serializar. Aqui, serializar. Ele cabe um método só. Tá, vai ter entrada, né? Tá. Vai ser diferente o tipo aqui. A não ser que quisesse uma object, mas vamos manter dois métodos mesmo. Boa. Então a gente viu como eu transformo uma classe, um objeto ou uma coleção numa lista. Faço o caminho reverso também. E só para finalizar, vamos criar aqui um... aqui não, melhor lugar, mas tudo bem. Vamos montar aqui mesmo nessa classe. Para gente ganhar tempo, porque o vídeo já está um pouquinho extenso. Ó, um método void. Gravar arquivo JSON
E aqui a gente vai passar essa lista de pessoas. Tá? Beleza. O que a gente vai fazer aqui? A gente vai serializar essa coleção. A gente vai chamar aquele método que a gente criou, serializar objetos, passando a nossa lista. Vai pegar aquele conteúdo. Boa. E aí, agora a gente vai ver o seguinte. Nós vamos ter um arquivo aqui. Lá naquele temporários, a gente vai guardar essa informação lá. Pessoas. Já format tal. Ponto. Pode ser txt mesmo. A gente vai criar esse arquivo. E agora a gente vai usar essa classe aqui, ó. String. Vou só adicionar já a referência aqui do IO. Opa. 3-0 para o teclado. Using System IO. Vamos lá. Aqui em gravar arquivo JSON, eu vou ter o meu string writer. Meu escritor. Eu vou passar aqui o meu arquivo. Aí eu tenho esse esquema na hora de criar o arquivo, de dar o encoding também, tá? Vou deixar assim por enquanto, se precisar a gente inclui ele. E eu vou fazer o seguinte, vou escrever uma linha aqui, ó. E essa linha, pode ser escrever a linha, o write também, funciona. Eu vou escrever o conteúdo que eu serializei, o content, ó. Fiz isso, depois eu salvo o arquivo usando aqui o método close. E pronto. Eu vou gravar o meu JSON aqui dentro desse arquivo JSON. Vamos lá. Serializei. Tá, na verdade, aqui eu vou pegar a minha lista, né? Vamos chamar então, eu fiz no de serialização, né? Chama nosso objeto, serialização. Serialização. E vamos usar esse método aqui que a gente criou de gravar arquivo JSON. Vamos gravar nossa lista de pessoas. Vamos ver o que acontece. Então vou deixar até aqui, ó, o breakpoint. É esse último passo que os demais a gente já fez, já está funcionando. Executei, ele vai lendo e bateu aqui. Já é. Temos nossos arquivos. F10. Ele serializou então, transformou lá no JSON. Vai criar o arquivo, colocou o conteúdo e salvou. Boa. Terminou. Vamos validar aqui o arquivo que ele gerou pra gente. Então vou vir aqui no meu temp. Ó, você vai ver que ele criou o arquivo. E vamos só comparar aqui o tamanho do arquivo, né? Beleza. Ele incluiu lá as tags, ficou um pouquinho maior. E eu vou carregar ele num bloco de notas só pra gente ver. Aqui não vai, ele não vai quebrar, né? Deixa eu ver aqui um editor que vai dar joia. Aí dá bom pra gente validar. O bloco de notas vai ficar grande. Tá. Eita, tem coisa, hein? Ó, você vai ver que ele tá o arquivinho aqui. Ele cuspiu todos os dados aqui pra gente, né? Beleza. E agora a gente vai fazer o reverso, ó. Beleza, gravei lá no arquivo. Agora eu quero ler essas informações. Vamos usar aquela classe de leitor de arquivo. Vai fazer a mesma coisa que a gente tinha feito aquela hora. Só que a diferença é que agora ele vai usar o JSON, né? O formato JSON para a gente tratar. Então ele exporta o dado da mesma forma. Aí só vai modificar aqui, ó. A gente vai criar um outro método para poder formatar esse arquivo, né? Aqui, ó. Vai retornar nossa lista de pessoas, da mesma forma. Formatar arquivo JSON. Vou pegar aqui o conteúdo. Então, como é que a gente vai fazer? Vou usar aquela classe JSON convert, dá um Ctrl ponto aí para adicionar
a referência. E agora a gente vai deserializar ele, tá? Formando a nossa lista de pessoas. E aqui a gente passa o conteúdo. Content. E ele retorna pra gente a nossa lista, tá? Beleza, fez isso, retorna pra gente as pessoas. Muito bem. Vamos criar aqui, ó. A gente tinha o importar dados pessoa. Eu vou copiar esse método aqui, principal, que é o público. Importar dados pessoas JSON, tá? Essa parte mantém, é só o formatar arquivo, né? Que agora muda, formatar arquivo JSON. O exportar aqui basicamente lê, pega a string e retorna. E o tratamento fica num outro método, né? Então o que está mudando é que eu estou usando agora esse esquema do JSON ao invés de usar o esquema da gente estar manipulando com CSV, tá? Boa. Então vamos validar aqui. Eu só não vou gravar de novo, porque eu já gravei informação uma vez. Então deixa eu desabilitar essa linha. Posso comentar ela também, né? Vamos simplificar as coisas. Ó, comentei ela com 2 barrinhas. Então, vamos lá no nosso leitor, né? Leitor. Ponto. Importar dados pessoas JSON. A gente não passa nada e só pega esse resultado, né? Pessoas. Deixa eu pensar no nome aqui. Pessoas. Vai ser uma lista, pessoas. Beleza. Deixa eu ver se eu fechei o arquivo. Tá fechado, tá? Então vamos lá, vamos rodar o programinha. Vai passar pelos outros métodos. Chegou aqui. Vai. Lembrei um detalhe. O arquivo, não. O arquivo é outro. Tá, faltou esse ponto. É o pessoas format. Quando eu mandei rodar, que eu me liguei. Tá. Incluir aqui, ó. Vou copiar essa linha, tá? Vou deixar como diretório o arquivo JSON. Copiar o nome do arquivo aqui. Pessoas format. E é TXT, né? TXT. Beleza. E na hora de exportar os dados, vou mudar aqui, ó. Gambolhando aqui, ó. Com JSON, ele muda o local, né? Vou deixar como padrão. Pode fazer assim, deixa esse reader como nulo. E aqui eu vou validar. Se for JSON, vai fazer uma coisa. Se não, vai fazer outra. Se não for JSON, do jeito que ele está fazendo hoje, né? Ele lê do diretório de arquivo. Agora, se ele for um JSON, então muda esse diretório de arquivo para diretório de arquivo JSON. E o resto aqui é igual, né? Lê a linha, salva o arquivo. Como é apenas um comandinho, não precisa dar a chave. Show. Montou para mim o objeto, retornou. E um detalhe, ó, quando você usa esse parâmetro e já seta um valor para ele, ele se torna opcional, né? Então por isso que ele não vai dar erro aqui, ó. Continua funcionando exportar dados, tá vendo? Não é obrigatório. Então quando a gente chamar o importar dados pessoas, JSON, aqui a gente coloca um true. E aí ele sabe que ele vai ter que pegar nesse caso aqui, ó. Joia. Fizemos esse ajuste. Agora sim. Bora rodar esse código. Fechar esse vídeo. Tá bom, blá blá blá, blá blá blá. Importar dados. Beleza. Ó, exportar. Então ele recebeu o valor de true. Vai pegar do JSON. Leu. Conteúdo. Fechou. Retorna o conteúdo. Beleza. Ó, o format dele, né? Tá lá minhas pessoinhas.
Só tem esse detalhe aqui, ó, do caractere, a gente ajeita, mas ele retornou as pessoas pra gente, ó. E tá aí, ó, bem mais fácil, né, ó. A forma de eu manipular, se você comparar, eu lendo a informação, transformando na verdade dela, né, ó. Eu faço uma linha e aqui, ó, passo com o CSV, eu tenho que dar fazer uns passos a mais para a mesma informação, né? Então essa é a vantagem de trabalhar com JSON, que você tem alguns recursos aí que facilitam o dia a dia, né? Ó. Boa. Aqui ele deu um probleminha ali do caractere, a gente pode mudar aqui. Na hora que ele vai fazer o string reader pro JSON, aqui dá pro F8. O F8 nos atende. Na hora que eu exportei, foi o formato que ele salva lá. Você consegue mudar isso no Notepad++, tá? Pro TF8, aí você não precisa ficar alterando aquilo. Padroniza. Deixa eu ver aqui se esse atendeu. Agora entendeu, Sanches, tá vendo? TF8 pro JSON. Então é isso. Vimos bastante coisa, né? Bastante conceitos aqui. Então a gente viu manipulação de arquivo, usando aqui essa biblioteca do I/O. A gente viu como transformar, criar nossa ETL, como é que a gente lê um arquivo. Reader, vimos como é que eu formato ele, como é que eu quebro um arquivo em várias linhas, quebro em colunas, como é que eu transformo isso. A gente viu também como é que eu serializo as informações. Então, como é que eu uso JSON para pegar um objeto e transformar num JSON e vice-versa. Como é que eu faço isso com uma coleção, como eu gravo isso com uma coleção, como eu gravo arquivos e também como é que eu leio essa informação. E você vê aqui que fica bem mais fácil o trabalho, né? Para você manipular esses arquivos. Beleza? Então é isso. A gente faz um exemplo inserindo dado direto no banco, coletando de lá e transformando. Também é possível fazer, mas espero que você tenha entendido, gostado do conteúdo. Deixa um joinha para ajudar a gente. E assim, tenha um ótimo dia. Muito obrigado por ter visto o vídeo. Eu fui. Um abraço. Joia.